Quando eu estava na universidade, lá pela década de 90, eu conheci um autor que eu me apaixonei muito rapidamente pela leitura dele, pela escrita dele, na verdade, e é o Nelson Rodrigues. Não sei se você já leu, mas a partir das leituras de um livro que um amigo meu tinha me emprestado, e era um livro sobre crônicas de futebol, chamado A Pátria em Chuteiras, eu me apaixonei pelo estilo de escrita dele. E eu me apaixonei porque o estilo dele era transformar um fato simples, né, um jogo de futebol, no caso, entre dois times, às vezes até dois times inexpressivos, lá do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, como Bangu e, sei lá, Bom Sucesso, algum outro time muito pequeno e que não tinha a expressividade dos quatro times grandes do Rio. Ele pegava esse jogo e transformava esse jogo numa grande epopeia genial, em que ele fazia certas comparações ali de gênio, de fato. E aí, com o tempo, lendo, né, os escritos dele, eu me dei conta de que uma das influências dele era Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, um grande escritor russo do século XIX, que tinha também essa capacidade de transformar pequenas narrativas, fatos cotidianos, em grandes análises a respeito da existência humana, das motivações humanas e de outros aspectos da psicologia e da sociabilidade humana. Bom, eu estou dizendo isso porque esse também é um dos motivos pelos quais eu sou apaixonado por falar das parábolas que Jesus contava. Principalmente porque ele tem a mesma capacidade, transformar pequenos atos da vida, fatos que aparentemente passam despercebidos aí pela maioria de nós, em grandes narrativas sobre o significado de existir. Uma dessas narrativas está lá em Lucas 14, e é uma narrativa muito interessante que inicia com um convite que Jesus recebe de um dos fariseus, um homem importante entre os religiosos lá da época, e que além de chamar Jesus, ele chamou também outros fariseus, outros que eram dos seus, né, do seu grupo. Então é muito interessante que ele chama Jesus para um banquete na casa dele no sábado. Sábado era o dia sagrado dos judeus, em que você não podia trabalhar, e para os fariseus e alguns outros doutores da lei que eram mais rígidos, eles não podiam fazer esforço, né? Eles não podiam andar muitos passos naquele dia, para não caracterizar que você estava de fato trabalhando, né? Que você estava se esforçando por alguma coisa, porque era um dia sagrado e ninguém poderia trabalhar, dedicado teoricamente a Deus. Então, Jesus chegando na casa desse fariseu, narra que os outros fariseus, o grupo de fariseus, ficou observando Jesus para ver quais seriam os atos, as falas de Jesus ali. E aí a narrativa diz que logo de cara Jesus encontra com um homem hidrópico, né? Ou seja, sofria de hidropisia, que é uma doença que acumula água, né, em algumas partes do corpo, e aí pode inclusive deformar o seu corpo por conta disso. E Jesus olha para ele e olha para os fariseus e faz a seguinte pergunta para os fariseus, obviamente que já entendendo o que se passava ali pela cabeça deles, né? Ele perguntou: é lícito, devo eu curar no sábado? Ou seja, devo eu fazer algum tipo de esforço no sábado, mesmo que seja para salvar alguém, curar alguém? E eles nada responderam, né? Eles não sabiam o que responder, porque ele ia fazer um bem enorme para aquele homem, e ao mesmo tempo era no sábado. E aí, o que fazer? E aí Jesus, não esperando a resposta deles, que não veio, né, e que não viria, ele vira para o homem, cura esse homem e diz para ele que ele pode ir, dispensa esse homem. E aí diz Lucas aqui na narrativa que ninguém falou nada. Todo mundo ficou apenas observando, impactados, né, com o grande milagre que tinha acontecido. No entanto, ninguém falou nada. E aí, quando eles entram lá na casa do fariseu, Jesus é que passa a observá-los, porque quando eles entram,
aí de fato eles mostram o que era importante para eles, que naquele caso era assentar-se nos lugares mais importantes da mesa, né, no lugar mais próximo do dono da casa, ou mais próximo ao convidado mais importante, né? Então eles estavam nesse jogo para saber quem sentava nos melhores lugares. E Jesus vira para eles e conta uma historinha, uma parábola, em que ele diz o seguinte nessa parábola: quando por alguém fores chamado para algum casamento, algum evento, né, alguma festa, algo do tipo, ele diz: não procure os lugares mais importantes, porque pode ser que tenha algum convidado mais importante que você, e aí você tem que ceder o seu lugar para ele, a pedido do dono da festa. E aí, diz ele, você vai passar vergonha. Então, ele sugere, né? Então, quando você for para alguma festa de casamento ou qualquer que seja, busque os lugares mais humildes, mais distantes, porque se você de fato tiver importância para aquele que te convidou, ele vai te chamar para mais próximo dele, e aí o resultado vai ser o oposto disso, né? Ou seja, você será honrado. Então ele está num banquete, veja bem que cena, Jesus num banquete, e dizendo para aquelas pessoas como é que elas tinham que se portar num banquete. No entanto, mais do que dizer àquelas pessoas como elas deviam se portar no banquete, ele estava dizendo como elas deveriam se portar diante da vida. Porque o banquete, naquele caso, era só uma figura, uma imagem que Jesus usava para falar de algo mais importante do que o próprio banquete, que é a vida. Ou seja, quando você vier à vida, não busque os lugares de honra. É isso que te movimenta? É a honra, é a glória humana? É esperar receber a legitimação daqueles que são legitimados pelos seres humanos como superiores, ou reconhecidos, né, como superiores? Esse é que é o sentido da vida, esse é que é o sentido da relação humana. Quando você vai à casa de alguém, esse é o objetivo que se estabelece, é receber a honra, receber a importância que o outro dá. E aí ele diz mais, ele vira para o dono do banquete, o cara que fez o banquete para ele e para os outros fariseus, e diz: ó, e você quando fizer um banquete, não chama seus vizinhos, os seus parentes, ou aquelas figuras ricas e importantes, porque eles vão poder retribuir esse bem que você está fazendo para eles. E aí, o que é que vocês fizeram de bom, né? Na verdade, o que Deus demanda de nós, ele argumenta, é que a gente faça o melhor que a gente possa fazer, não para aqueles que podem fazer de volta para a gente, mas para aqueles que não têm como retribuir. Ou seja, o melhor que você tem para oferecer para a vida, ofereça para aquele que não pode retribuir. Porque aí você estará acreditando que a retribuição virá num outro plano, de uma outra maneira, a partir de uma outra mão, né? Ou seja, aquilo que você planta aqui será colhido, mas num outro plano, numa glória para além da glória humana, é o que ele diz. Mas aí a cena continua, porque aí tem um cara no meio disso tudo, que quer dar uma de esperto ou de irônico, né? E aí ele vira e diz o seguinte para Jesus, né? Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão contigo no reino de Deus. Né? Ou seja, já que Jesus estava ensinando aquilo tudo para aquelas pessoas, ele ironicamente disse: ah, então como deve ser bom comer no reino dos céus com você, né? Jantar com você no reino dos céus. E aí Jesus vira e diz, aí ele conta uma outra parábola, né? Ele fala: pois é, o difícil é chamar vocês para estarem lá, porque mesmo diante do chamado do Pai para esse banquete existencial, vocês sempre dão alguma desculpa. E a narrativa que ele faz dessa parábola é basicamente essa, né? Que um homem faz um jantar, né? Cria um banquete, ele organiza um banquete, e aí manda o seu servo convidar as pessoas para que venham a esse banquete, aqueles que já estavam sabendo que teria esse banquete. No caso, os próprios judeus, os doutores da lei, que estavam na expectativa aí da vinda de um Messias. No entanto, quando o servo vai chamar, cada um começa a dar uma desculpa, porque já estava muito acostumado ali com a glória humana, né? Então você tem que abrir mão dessa glória humana em nome de algo que está para além da existência aqui terrena,
é o mais difícil, ou seja, dar importância às glórias invisíveis é muito mais difícil do que dar importância às glórias que são visíveis, até porque as glórias visíveis você recebe agora o tempo todo da boca das pessoas, do olhar de admiração e de deslumbramento das pessoas. Então, a narrativa diz que cada um deu uma desculpa, né? Um disse que não dava para ele ir porque ele tinha acabado de casar, então ele tinha que ficar com a mulher dele. O outro disse que não dava para ir porque ele tinha acabado de comprar 5 juntas de boi, né? Ou seja, tinha adquirido ali alguns bens que hoje equivaleriam a um carro, talvez importado, um grande carro, e que ele precisava testar esse carro. O outro disse que não podia porque tinha acabado de comprar uma grande fazenda e precisava ir lá administrar sua grande fazenda. Então, diz a narrativa que o dono da festa mandou chamar todos os que estavam na rua, os pobres, os coxos, os mancos, os aleijados, né? E chamando esses ainda não encheu o lugar. Ele falou, então chama todo mundo que tiver nos becos, nas ruas e nas sarjetas, porque nós vamos encher essa casa com aqueles que querem banquetear com a gente. Em outras palavras, trazendo para a nossa realidade, né, uma história tão dostoiévskiana e uma narrativa que traz a nós essa reflexão sobre o que de fato importa. O que são as relações humanas, né? O que torna importante eu estabelecer uma relação com alguém? É a importância que eu vou dar para ele para receber de volta? Ou é a importância que se dá para o encontro entre dois humanos, entre duas vidas que são tão importantes quanto quaisquer outras, não sendo divididas em número ou em quantidade ou em qualidade de importância em relação a nenhum outro? Porque, segundo Jesus, Deus não dá essa importância para ninguém, essa importância superior a ninguém. Todos são filhos, todos são iguais. Você enxerga dessa maneira? Qual é o significado que você dá para o encontro humano? Você encontra apenas aqueles que te dão glória ou que te legitimam como ser humano? Ou você dá importância para o encontro como um encontro entre duas consciências ou entre duas ou mais e que precisam ser banhados na lógica do amor, mergulhados na lógica do amor? Se esse vídeo e se essa reflexão fez sentido para você, se inscreve no canal, aciona o sino para receber as notificações, e passa para alguém esse vídeo que você acha que pode contribuir com a reflexão dele, e a gente volta com outras sementes de reflexão.